Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecereis plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A vida, ela é feita de estações, assim como os nossos anos. Há momentos de intenso calor, de intenso inverno. Há momentos de tempestade. Há momentos de calmaria e tranquilidade. Há momentos de sol, chuva, frio, calor. Momentos de bonança e momentos de escassez. E se nós não estivermos agarrados, presos, fixos a essa corda, poderíamos dizer assim, a essa corda de 3 dobras, que é a fé, a esperança e o amor, se nós não estivermos agarrados à fé, à esperança e o amor, a essa corda que nos liga a Cristo, certamente nós naufragaremos, nós nos sucumbiremos. Por isso é importante que o apóstolo Paulo, ele diz no verso 13: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes três é o amor. A igreja de Corinto estava passando por momentos de grandes conflitos. O apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja, chama essa igreja de crentes carnais. O apóstolo Paulo chega ao ponto de chamar alguns como não sendo crentes, carnais. A igreja de Corinto entendia de forma muito equivocada, de forma errada, a questão dos dons espirituais. E se orgulhavam e tinham vaidade, e no fundo eles achavam que eram espirituais, que eram maduros na fé. O apóstolo Paulo diz: vocês são meninos, vocês são crianças. Vocês devem se tornar homem como eu me tornei. Eu deixei as coisas que eram de menino. Eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas agora eu me tornei homem. Cresçam, se amadureçam, deixem as coisas de menino. E uma das criancices, uma das meninices da igreja de Corinto é que ela queria respostas para todas as coisas. E buscava essas respostas em falsos ensinos, em falsos apóstolos. O apóstolo escreve no verso 12: agora, pois, vemos apenas por um reflexo obscuro. Nós não teremos respostas a todas as nossas perguntas. Como um espelho, mas então veremos face a face. Na antiguidade, o espelho era de um bronze polido, não é como o nosso espelho de hoje. Aquele espelho de bronze polido, quando era refletido ali, a imagem obscura não dava para ver nitidamente, não dava para ver claramente. E aquele reflexo era o espelho. E o apóstolo Paulo diz: nós não teremos respostas, nós não conseguiremos ver as coisas de forma plena, nítida, claramente. Uma da evidência da maturidade cristã é quando a pessoa ela tem convicção de que nós não teremos respostas para todas as coisas, nós não saberemos plenamente da vida e de Deus. Como o servo Jó, que teve a sua vida ceifada pelas tempestades,
Na verdade, ele teve a sua saúde, os seus filhos, os seus bens, a sanidade da sua mulher. E nós vemos, quando lemos o livro de Jó, nós não vemos Deus dando a ele as respostas, informando por que ele está passando por aquelas situações, por aqueles problemas. Nós só encontramos Deus dizendo no final do capítulo de Jó, do livro de Jó, que Deus, ele é o Deus soberano, está acima de todas as coisas, e quando Deus fala, todos devem calar. Então, nesse contexto, o que os corintianos deviam fazer não era procurar respostas a todas as perguntas, em todos os lugares, ter todas as suas situações resolvidas, mas o que eles deviam fazer era se apegar na fé, na esperança e no amor. Porque se eles não tivessem preso a essa corda de 3 dobras, o caos aconteceria. Como diz no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino. O caos é que a obra de Deus ainda não se completou em nós. Paulo era menino, falava como menino, e essa igreja está agindo como menino. Vocês falam como menino. Vocês querem falar em línguas que não dá para entender, como meninos. E vocês só falam coisas de si mesmo. Qual é a característica de criança? Qual é a característica de menino? Menino só fala aquilo que é assunto seu, a seu respeito. Uma marca de menino é o egoísmo, ele só pensa em si. Vocês são egoístas, só pensam em si. Vocês falam como menino, pensam como menino, raciocinam como meninos. Quando eu era menino, eu me pensava assim também, agia dessa forma também, mas eu me tornei homem. Cresçam, parem de ser meninos e meninas. O apóstolo dizendo para essa igreja, ainda no verso 12, ele vai dizer mais uma vez: agora, pois, vemos, mas apenas um reflexo obscuro. Nós não conseguimos ter as respostas para todas as coisas, para todas as questões da vida. Então, mas haverá um dia que nós veremos face a face, que ele fala da segunda vinda de Cristo, quando ele voltar. Então os nossos olhos se abrirão e nós conseguiremos entender e ter todas as respostas. Nós veremos face a face. Mas agora nós não conseguiríamos. E é interessante, amados irmãos, que quando o apóstolo Paulo ele fala dessa situação do verso 11, quando era menino, e dessa nossa limitação de não conseguir enxergar com os nossos olhos espirituais plenamente todas as coisas que Deus revelou, que Deus fez. Deus, ele é perfeito, a sua revelação é perfeita, mas o problema é que nós não somos perfeitos ainda. Um dia nós seremos aperfeiçoados, glorificados em Cristo Jesus, como Cristo Jesus. E quando o apóstolo Paulo fala dessa limitação, dessas questões, é para mostrar exatamente isso, a nossa limitação e a nossa necessidade de nos agarrarmos nessa fé, nessa esperança e no amor. E o que é fé? Será que é esse desejo, essa convicção, esse pensamento positivo de que as coisas vão dar certo, aquilo vai acontecer? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Hebreus 11. Hebreus 11, no verso 1. Nós temos aqui a galeria dos heróis da fé, exemplos de fé e a definição de fé. No verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera. É uma certeza de algo que se espera. É a prova das coisas que não vemos. Até aqui, esse versículo 1 não explicaria de forma satisfatória o que é a fé bíblica, pois muitas pessoas que não têm a fé bíblica também dizem que têm certeza do que esperam e têm uma convicção de que vai acontecer. Mas ainda continuando no verso 2 e o verso 3, é a base para a fé, o fundamento para a fé. Diz: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Foi por meio dessa fé. De que fé? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível.
Fé é a confiança na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Essa é a verdadeira fé bíblica. Pela fé, nós entendemos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, e aquilo que não era visível se tornou visível, existente do que não existia. E nós temos um testemunho daqueles homens que colocaram a sua confiança na palavra de Deus e viveu a partir da palavra de Deus. Essa é a fé bíblica. Nos agarramos à fé, e a forma de nós nos agarrarmos à fé é ouvir a palavra, compreender a palavra e praticar a palavra. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé, no verso 6 do texto que nós estamos lendo, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Isso é fé, amados irmãos. É confiarmos na palavra de Deus e vivermos cabalmente por aquilo que Ele prometeu. Agora, nós vimos aqui a definição de fé: confiança na palavra de Deus, a fé bíblica, verdadeira, cristã. Mas o que é isso na nossa vida prática? Como nós podemos viver de forma que nós obedeçamos a palavra de Deus a partir da palavra de Deus? Vamos ver no verso 32 do capítulo 11, a partir do verso 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Olha que expressão maravilhosa: da fraqueza tiraram forças. É no momento quando nós estamos fracos na fé, na caminhada cristã, quase que soltando essa corda, mas aí nós lembramos da promessa de Deus, nós lembramos da palavra de Deus, daquilo que Deus tem proposto, e nós tiramos força da fraqueza. A nossa fé é aumentada, é acrescentada. Que Deus Ele possa nos aumentar essa fé, que ao ouvir a palavra de Deus e quando ela acrescentada aos nossos corações, possa produzir, gerar essa fé que nos dá força e que nos faz superar as fraquezas. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus filhos mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, açoites, outros ainda foram escorregados e em meio poços à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Agora, quem diz, pelo amor de Deus, que fé nos isenta das dificuldades da vida? Será que esses pregadores não leem esse texto? Andaram errantes, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens que tiveram fé e sofreram. Homens os quais o mundo não era digno deles. Nos agarramos a essa corda de 3 dobras, a fé, a esperança e o amor. Nós vimos o que é fé, a definição de fé, e nós vimos o que os homens fizeram por sua fé. Eles fizeram obras maravilhosas. E assim como Deus tem um propósito, teve um propósito para a vida desses homens, desses heróis da fé, Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem a sua palavra revelada.
que nós possamos viver pela fé, para a honra e para a glória de Deus. E agora a outra corda é a esperança, amados irmãos. A fé é essa confiança na palavra de Deus, é viver de acordo com a palavra de Deus, é agir de conformidade às promessas de Deus. E agora a esperança é você ter alegria pelo futuro, pelo que está proposto a Deus, por aquilo que Deus prometeu. É viver nessa expectativa alegre. Nós acabamos de ver aqui exemplos desses homens, agora nós vamos ver o exemplo da esperança no próprio Senhor Jesus Cristo, no verso 2, do capítulo 12. Olha o que diz. Versículo 1, a última parte. E corramos com perseverança a correria que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vimos vários testemunhos de homens que tiveram fé, que obedeceram a Deus, que agarraram a fé, e como eles corramos para aquilo que nos está proposto, tendo os nossos olhos fitos em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é aquele que nos deu fé, é aquele que nos capacita com a fé, e é aquele que irá um dia consumar a nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foram proposta, pela esperança que ele tinha, essa alegria ele suportou a cruz. Essa alegria é fruto da esperança. Jesus Cristo, ele tinha a esperança de que o sangue dele derramado ali na cruz do Calvário não seria em vão, de que os arrependidos em Jesus Cristo seriam salvos, de que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e fariam parte do rebanho ali no pasto. Jesus Cristo, por essa alegria, por essa esperança, ele suportou a cruz. Ele desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo. Pensem bem naquele que suportou essa oposição, esse pecado por amor de vós mesmos, para que vocês não se cansem nem se desanimem. A fé é você firmar sua confiança na palavra de Deus, e a esperança, ela nutre a sua fé. Há momentos que nós nos cansamos, nos desanimamos, mas a esperança que nós temos nos anima e nos fortalece. Quando nós pensamos que Jesus Cristo, ele teve a esperança que foi cumprida, que ele morreria, e a esperança, o que ele esperava, é que o seu sangue redimisse os pecadores. Isso se cumpriu. Nós pensamos no propósito de Jesus Cristo, no nosso maior modelo. As promessas de Deus para as nossas vidas se cumprirão também. E que nós possamos ter essa alegria em meio às dificuldades da vida, em meio às intempéries da vida, em meio aos vendavais da vida. Tenhamos essa esperança, amados irmãos, porque esperança, na verdade, é perseverança na fé. A fé é a mãe da esperança. A fé é a confiança na palavra de Deus. E a esperança, ela é a perseverança, é continuar andando nessa fé. E agora o outro cordão que forma essa corda de 3 dobras é o amor. Fé, esperança e amor. Hoje nós não encontramos esse amor bíblico de forma tão fácil aí pelas ruas, pela sociedade. O amor tem se tornado tão banalizado, com expressões de moralidade que é atribuída ao amor. Mas o amor verdadeiro, como diz aqui em Corinto, nos primeiros versos, ou no verso 4, o amor é paciente. Só é possível amar quem tem fé e quem tem esperança, porque
Assim como a esperança ela é fruto da fé, o amor é fruto da fé e da esperança. O amor é paciente. Como vamos ser pacientes se nós não tivermos esperança? O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Nós não nos orgulhamos porque temos fé na palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Eu sou o que sou, então eu não vou me orgulhar. Se Deus me colocou grande diante dos homens, eu sou o que sou. Mas se Deus me fez pequeno diante dos homens, eu sou o que sou, e eu tenho fé na palavra de Deus. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, pois temos fé de que Deus trará justiça, todas as injustiças. Ele julgará. Está vendo, amados irmãos, que é impossível ter amor sem a fé e sem a esperança? Jesus Cristo, lá em Lucas, ele diz: por acaso achará, quando o Filho do Homem vir, achará fé na terra? E quando a fé se esvai, o amor se esfria. João, ele escrevendo na primeira carta, no capítulo 4, ele diz que no amor não há medo. Antes o perfeito amor, ele lança fora o medo. E aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Se eu amo, eu não maltrato. Se eu amo, eu não vou retribuir a outra pessoa aquilo que de mal ela me fez, porque eu não tenho medo de ser maltratado. Eu sou amado. Eu sou amado pelo Senhor Jesus Cristo. Esse que é o exemplo de esperança, de fé e de amor. Para nós usarmos uma ilustração bem simples do que esse texto está nos dizendo, nós poderíamos colocar como lâmpadas. Nós somos as lâmpadas, e a fé, ela é o soquete, o bocal. A esperança, ela é a energia, e o amor é a luz. O maior de todos os mandamentos, amados irmãos, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E desses três permanecerá somente o amor, pois quando nós estivermos naquele lugar onde nós esperamos, com os nossos corpos glorificados, vendo plenamente, perfeitamente, não precisará mais de fé, pois a fé já foi consumada por Cristo Jesus. Não precisará mais de esperança, pois aquilo que nós esperava, nós já alcançaremos. Só haverá amor. Amor a Deus e amor uns aos outros, de eternidade a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, nos agarramos, mesmo que venham as tempestades da vida, aos vendavais, nós estamos firmes nessa corda de 3 dobras, que é a fé, a esperança e o amor. Que Deus nos abençoe.